te dá mais satisfação, porque, né, eu teria feito diferente. Não tem nada, acho que pior quando você trabalha num lugar 12 horas, 13 horas por dia, e que você segue adiante com uma decisão que você não acredita. Porque, né, o consenso, ou os seus chefes, ou seja lá o que for, colocaram daquela maneira. Quando você é um empreendedor e está do lado de cá, você tem essa liberdade, mas ela tira o sono. Opa! Eu acho que, assim, eu durmo mais preocupada, muito mais hoje, do que eu dormia, mesmo com um volume financeiro muito maior e com possíveis crises muito maior quando eu estava na Globo Condé Nast. Hoje eu tô aqui com uma mulher superlativa, que é um falcão, piada péssima pra essa hora da manhã, que é a Daniela Falcão. Que essa mulher, ela já fez tanta coisa que eu tive que decorar um pouco antes, porque senão não ia decorar. Ela já foi correspondente da Folha de São Paulo, ela morou em Nova York, ela é do Rio e depois se mudou pra São Paulo. Ela me olhando. Eu sou baiana. Eu falei que você morou no Rio. Porque eu morei muito tempo no Rio. Ah, ufa, não, então tá bom. Não, ela é baiana porque eu ia chegar nessa parte, ela é baiana. E ela foi considerada uma das 500 mulheres mais influentes, segundo a Business of Fashion. Foi CEO da Globo Condé Nast. Trabalhou na TPM. Gente, é tanta coisa. E como se não bastasse, né? Após os 50, ela resolveu começar mais um negócio. Por que não, né? Ela pode tudo. Dani, bem-vinda. Obrigada, muito legal estar aqui. Adorei você aqui no meu divã, gente. Hoje eu gravei um stories falando que eu ia pro divã, porque essa semana eu tô muito acelerada. Assim, ela acabou de falar que ela tomou um Pax, que ela tá bem tranquila, porque ela acordou muito cedo, né? Eu acho que eu vou mudar de lugar com ela, porque eu tô na aceleração absoluta de quem faz muita coisa. A gente começa a ficar acelerada. E a gente, eu não falei o principal, que a gente tá vestido de Nordeste. O Nordeste é um projeto lindo que a Dani vai contar. Dani, eu queria entender como foi pra você. Você saiu da Vogue e de repente você resolveu criar um negócio. No sabático não passou pela tua cabeça. Na verdade, a ideia era realmente, né? Eu tinha vindo de 15 anos, de 17 anos, na verdade, de Globo Condé Nast, né? De Vogue, depois de Globo Condé Nast, 12 anos só como editora da Vogue, depois 3 anos como editora editorial das 4 revistas, depois como CEO, pegando a parte do business. E chegando perto dos 50, e com a pandemia batendo, foi o ano da pandemia e o ano que eu fiz 50 anos, que eu achei que estava na hora de encerrar esse ciclo. Quando essa decisão se concretizou, eu não sabia o que eu ia fazer. Na verdade, eu sabia o que eu não ia fazer. Eu tinha certeza que eu não queria, de maneira nenhuma, continuar no mercado editorial naquele momento. Ou pelo menos no mercado de revistas. Por isso, porque eu já tinha feito muita coisa, né? Eu vinha de 30 anos, trabalhei na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil, aí depois na TPMI, na Trip, e aquele tempo inteiro de Vogue. Quando eu saí, né, do grupo, a gente fez, como é normal quando CEOs se afastam, a gente fez um acordo de não compete. Então, em que eu não poderia trabalhar durante um período de X de tempo em nenhum veículo ou nenhuma empresa concorrente. E eu lembro que eu conversando com o meu advogado, porque eles queriam 1 ano, aí o advogado falou assim, mas você tem vontade de trabalhar em algum concorrente? Eu falei, não. Ele, então abraça. Põe as mãos pro céu, que isso é a melhor coisa que você vai, né? Que você ganha ali uma compensação de um lugar que você já sabe que você não vai querer trabalhar mais. Então, assim, eu tinha muita certeza que eu não queria voltar pro mercado, né, editorial. Ao mesmo tempo, eu sabia que eu queria continuar fazendo comunicação, que eu sei muito bem. Pensei em escrever livro sobre a minha trajetória, sobre ficção. Então, mas eu sabia que eu precisava de um sabático, né? Então, a ideia foi fazer um sabático. Eu tenho um grande amigo, Pedro Torinho, né? Baiano como eu, e que é um excelente conselheiro, uma pessoa que já viveu, apesar da pouca idade, muita coisa. E eu queria trocar umas ideias com ele. O Pedro estava morando em Salvador. Eu fui morar em Recife, ele foi morar em Salvador durante a pandemia. Acho que muita gente voltou para casa, para suas origens, né? Nesse período. E aí o Pedro, a única coisa que ele disse é o seguinte: você não vai conversar comigo durante 6 meses. Se você vier me perguntar e tive uma ideia, eu não vou ouvir. Que sábio. Porque eu acho que você só vai ter uma ideia daqui a 6 meses. Qualquer decisão que você tome agora, ela vai ser precipitada. E aí eu achava que ele tinha razão, né? E realmente, assim, eu vinha de um período muito tenso, porque as revistas, e aí, sobretudo no ano da pandemia, a gente já vinha num processo de encolhimento de receitas. Então, onde você está tendo que trabalhar fazendo a mesma excelência com muito menos recurso. E brigando ali pelo anunciante na unha. Isso é um processo muito desgastante.
né? Uma coisa é quando todos os anunciantes querem vir até você. Ah, sim. Outra coisa é quando você tem que ir atrás do quase forçá-lo. E acho que, como a Vogue, né, e as outras revistas, eles eram meio seus filhos, isso faz um mal à sua autoestima, porque é como se você estivesse mendigando para que as pessoas gostassem de você. Ou seja, anuncie comigo. E você sabia que as pessoas, não é que elas não gostassem do produto. Elas gostavam, elas valorizavam, mas talvez o mundo mudou tanto que não fazia mais sentido você investir aquele montante, porque era caro, para ter um retorno de vendas. A gente sabe, né? Como todo a questão da influência mudou muito essas bases. Então, assim, eu estava realmente cansada Ô, Dani, emocionalmente. só um aspas, você falou de mendiganda, que eu tava conversando um pouco antes de você chegar, né? Como isso atrapalha realmente a nossa autoestima quando a gente sente que a gente tem que ficar falando muito como a gente é bom, mas como é legal. E não é porque é mentira, mas o fato de você ter que ficar repetindo isso, parece de fato que você tá assim, pelo amor de Deus, me olha. Eu tô nessa fase, tá, gente? Pelo amor de Deus, olhem pra mim, me sentindo péssima. Eu sou legal, gente, olha que legal, tô aqui no Diva com a Dani. Mas é isso, a gente se sente um pouco o cocô do cavalo do bandido, às vezes. E imagina, né, quando você tem que fazer, porque aí nessa época eu era CEO, então, assim, a minha função era levar recurso. E de pessoas que já tiveram com você. Era quase como se ele falasse, olha, eu gosto muito de você, mas agora eu vou investir em outra coisa. Então, agora mas a gente vai acabar nosso relacionamento, a culpa não é sua, a gente vai ser só amigo, sabe? Então, assim, não foi um período fácil por todas, né? E todas as transformações e tal, e tá muito ali na berlinda. Então, até eu fui pra Recife que eu não conhecia ninguém, né? Só a Juliana, que é minha namorada. Bom, Recife, não é Bahia. Meus pais moram em Salvador. Mas eu fui realmente por causa da pandemia. Eu fiquei morando em Recife 11 meses antes de sair da Globo Condenaste. Que foi aquela época de lockdown total. E aí, obviamente, era melhor passar o lockdown com a vista para o mar. Que num apartamento em plena Avenida 9 de Julho, que é onde eu moro. Né? Então, eu fui para lá. Fiquei trabalhando esses 9 meses. Eu fui morar em Recife no início da pandemia, em março. Em novembro, eu saí da Vogue. Só que o sabático era para durar 6 meses, né? Dezembro, fomos para Fernando de Noronha. Aí, janeiro, eu ainda fiquei muito aproveitando. Saí muito para conhecer as pessoas de Recife. Eu gosto de gente. E aí, eu fui fazendo uma turma de artistas, alguns estilistas, mas, sobretudo, era uma turma das artes muito, muito forte. E agitadores, chefes de cozinha. Então, uma turma que faz em Recife. E aí, eu comecei a postar na minha rede um trabalho de um trabalho de outro, porque olha que legal. E aí as pessoas falavam, nossa, que incrível, eu quero isso, que lindo. Eram os posts, né? Eu tenho bastante seguidor por conta dos 12 anos de Vogue, sobretudo, e tal. Mas uma conexão, assim, um engajamento que eu não tinha visto, mas de paixão mesmo. Ou das pessoas se emocionarem com as histórias que eu contava. Porque, obviamente, né, ainda que fosse uma turma jovem, mas o trabalho deles tinha muito propósito, muito significado. Então, era uma coisa que tinha muita história. E você sabe contar histórias, né? Isso Sim, faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Eu fazia ali os textões que eu nem percebia. Quando eu via, eu fazia no próprio computador, no próprio celular. Aí, quando eu via assim, legenda excedida. Aí, ai, que ódio. num piscar de olhos, eu falei, vou parar por aqui e tal. A partir daí, né, as pessoas começaram a me procurar. Então, sei lá, um designer do Ceará falou, pô, eu vi que você falou sobre tal marca, você não quer conhecer a minha? Aí a gente começava a trocar uma ideia, ou alguém me dava o telefone de alguém, olha, você vai gostar da história dessa pessoa. Então, assim, sem querer, eu fui fazendo uma nova carreira sem perceber muito. Não tinha tanto um intuito, né? Ai, Tourinho, você achou que ela ia ficar parada 6 meses? Que ingênuo. Então... Eu tinha te achado um gênio, agora estou te achando ingênuo. Aí, com 4, isso foi... Né, eu saí oficialmente no dia 30 de novembro. Em março, eu já tinha decidido o que eu queria fazer. Eu fiquei um pouco também... porque Juliana tem uma multimarcas, né? A Dona Santa. Essa roupa é da Dona Santa que eu sei, tá, Ju? É da marca própria da Dona Santa, que é dela. Mas a Dona Santa também é uma multimarcas. E na época da pandemia, que isso, né, continuava o auge da abre e fecha, que aí foi início de 2021, ela criou um projeto Raízes. E era um projeto de apoio ao pequeno produtor. Quando eu comecei a ver o Raízes, numa fase de abertura, tinha muito pequeno... Era só de Recife. E era uma coisa muito... Comidinhas, alguns produtos de beleza. Não tinha um olhar de você ser, assim, trazer o melhor
da estética. E aí, como eu vinha fazendo essa pesquisa, inclusive com pernambucanos, eu fui sugerindo para ela que eles entrassem pro Raízes. Todo mundo que eu estava fazendo um post, Sim. né? No fundo eram marcas pequenas, algumas totalmente digitais, nativas digitais, porque nasceram na pandemia e fazia Sim. menos sentido. Então foi o primeiro ponto para alguma dessas marcas que eu nem sabia o que eu ia fazer. E eu acabava os posts, porque aí realmente muita gente me pergunta, mas como é que você ia atrás? Eu até fui atrás depois ativamente, mas no início era alguém que me indicava alguém, que aí eu ficava assim, horas de papo de análise mesmo, para entender a pessoa, onde ela queria chegar e tal, e poder contar uma história de verdade, até porque eu não podia me locomover até lá. Era aquela época que o aeroporto ainda estava tudo fechado, tinha Sim. Aí eu via uma necessidade muito grande desses criadores, eles não queriam sair da cidade deles. Eles queriam conquistar um público fora do Ceará. O círculo deles, ou mas de Recife, morando onde eles morando estavam. lá. Claro. Que para mim bateu muito, muito forte isso, porque foi o contrário do que eu fiz, né? A minha geração, eu fiz o 3º ano em Salvador, mas aí eu fui fazer faculdade em Brasília, porque você tinha que ir para a melhor faculdade com certeza era fora do Nordeste. E aí depois você provavelmente ia trabalhar. Eu também até voltei para começar minha carreira em Salvador, mas aí depois fui ser trainee da Folha, e aí nunca mais voltei. O próprio Pedro Sorinho que a gente falou, foi a mesma coisa. Então, e a tal, né, a fuga de cérebros. Então, o Nordeste já era um lugar, né, desigual, e que você tinha uma condição, uma receita, um PIB menor do que o resto do país. Não era só por causa da seca, né? Ainda que as condições, a pobreza histórica e as condições climáticas coloquem algumas dificuldades na região. Mas era muito por conta disso também. Uma elite pensante, ela saía para... Eu fico brincando, eu paguei 30 anos de imposto para São Paulo e para o Rio, né? Então, você não consegue nem você ter esse cérebro pagando imposto na sua própria nossa própria cidade, né? E aí, a nova geração não pensava assim, eles tinham isso muito mais claro, a gente tem que ficar aqui, a gente quer ficar aqui. E houve essa volta, eu não fui a única, nem o Pedro, mas tinha todos esses expatriados voltando, né? Seja porque o home office veio ali com uma alternativa muito forte, seja porque eles também tinham feito um balanço decidido que não queriam mais aquela vida frenética de São Paulo, iam querer trabalhar de uma outra maneira. Então, isso veio mais forte até do que saber o que eu ia fazer. Mas eu fazia esses posts e eu colocava Nordeste, um convite para as pessoas abraçarem. Era Nordeste-C. A ideia era muito também combater um preconceito, era Nordeste de janeiro a janeiro, para que as pessoas consumissem e enxergassem o Nordeste. Isso era março, estava acabando o verão. Então, assim, olha, não desistam do Nordeste agora, veio todo mundo aqui e tal, né? Foi para a praia, quando dava, mas a gente continua existindo o ano inteiro, né? De várias maneiras, inclusive com turismo. Então, começou ali, mas também não sabia o que era. Resolvi que eu ia juntar todas essas pessoas, esses saberes, numa plataforma, né? Site, Instagram. Não sabia o nome. Quais eram as áreas que eu conhecia melhor, por conta do trabalho na Vogue e Casa Vogue? Design, moda, artes, gastronomia, que foi uma coisa que eu sempre gostei, que fazia parte de todas essas revistas. Eram poucas áreas que ela conhecia, gente. Olha que coitada. Mas eu sempre gostei muito de escrever de gastronomia. E eu fui vendo que todos eles tinham essa coisa comum, que eram jovens criadores, os jovens chefes, jovens designers, jovens estilistas, que dialogavam com saberes ancestrais do Nordeste, o ingrediente, uma receita tradicional, o crochê, né? Você trabalhar com a palha de carnaúba, mas eles traziam uma autoralidade deles, um olhar, que eram sempre releituras de clássicos, tanto na culinária quanto no design. Então, assim, não era simplesmente uma bolsa de palha de carnaúba, né, que é o clássico. Era uma bolsa de palha que você sabia, essa bolsa de palha é a da Gonzalo, essa bolsa de palha é a da Catarina Mina. Você conseguia ver essa autoralidade, né, de um jeito muito forte. Na culinária, a mesma coisa. Não era uma moqueca. Era uma moqueca revisitada que virava um risoto. Então, assim, tudo isso deu um gancho de curadoria muito forte. E a minha ideia era juntar essa galera toda e fazer com que eles fossem conhecidos e ouvidos fora das suas cidades. Sabe que uma coisa que você tá falando, eu sou de São Paulo. Desculpa, São Paulo, mas eu não dou tanto valor pra São Paulo, porque, como eu não sei, eu nasci aqui, não é uma coisa que eu tenho essa ancestralidade. Nossa, qual a comida típica de São Paulo? Não faço a menor ideia. Você acha que essa coisa de a pessoa honrar é muito de quem? De fora de fora de São Paulo? Eu acho que tem duas coisas. O Nordeste foi onde tudo começou. Certo? Foi onde os portugueses desembarcaram. Então, a história do Brasil começa pelo Nordeste. De certa maneira,
o Nordeste carrega uma ancestralidade sua também. Então, quando você vai levar uma coisa para um amigo lá fora, você vai pensar numa renda, você vai pensar em coisas que começaram no Nordeste. Claro que hoje em dia você tem comunidades rendeiras em Santa Catarina incríveis, você tem todo o artesanato de Minas, mas como o Brasil começou por ali, é aonde, né, o que é a nossa comida típica, vai ser sempre uma coisa mais de marisco e tal, do que outras influências que depois vieram. Acho que também, assim, São Paulo é um caldeirão de influências de vários países tão grandes que realmente fica Talvez difícil um pouco você amorfo, dizer, né? Porque... Eu acho que tem até uma identidade muito forte, mas a identidade dessa mistura. Mas aí você tem o Bexiga aqui, a Liberdade ali. Foi uma colonização que não ficou tão mesclada, o português, o índio, né, na hora de... Eu acho que, não sei, eu não me sinto muito com esse senso de comunidade que eu vejo em cidades pequenas ou quando é de fora de São Paulo mesmo, entendeu? Que a pessoa fala, não, eu sou deste lugar. Eu sou pertenço a isso. Ou é um problema meu, gente, vou pra terapia, mas eu não me sinto pertencida, eu me sinto meio no mundo, sabe assim? Aquela coisa que você tá, São Paulo é muito grande, você se sente um pouco misturado. Mas é como se fosse o americano no mundo. Eu acho que quando a gente tá num lugar de hegemonia, então São Paulo é o lugar mais importante. Você talvez não precise ser tão apegado às raízes, o americano acha que ele é ele, né? Ele não se vê tanto, sou eu. Então, Paulista gente... se acha, entendi. Paulista se acha, entendi, Dani. Paulista se acha um pouco. Vocês são onde todo mundo quer chegar. Sim. Então, eu acho que quando você vem de um lugar mais de luta que precisa de reconhecimento, é natural que você carregue seus signos como escudos. Porque isso é o que, né, te dá a sua identidade ali no meio. Eu vou falar um negócio, porque veio aqui a Ju e a Elis do Mão de Maria. E elas falaram exatamente isso sobre o orgulho de ser de Paraisópolis, né? Elas criaram aquela hashtag Love Paraisópolis por conta disso. Você fala, cara, eu não queria ser de Paraisópolis. Eu quero continuar, eu quero trazer as coisas pra cá. Esse senso de pertencimento. Eu acho lindo porque às vezes é o que eu não tenho, muito humildemente falando, entendeu? Então eu acho muito legal isso. É o orgulho de ser nordestino, que é uma coisa que, né, que as pessoas colocam muito, mas é porque havia uma falta de orgulho. A gente foi colocado há muito tempo, né, como inferiores, ou como coitadinho, ou como um lugar de pobreza, né? Todas as ações governamentais no Nordeste nunca foram exatamente para dar um salto econômico. Era sempre para minimizar algum problema, minimizar a seca, minimizar a fome. E eu acho que o que essa nova geração traz muito forte é que, assim, essa história não é a nossa... Existe isso. Claro. Mas essa não é a nossa única narrativa. A gente também é um lugar de criatividade extrema, né? Até porque quando você tem menos recursos, você tem que driblar algumas... Então, é onde você encontra soluções criativas para resolver milhares de problemas, né? Nas próprias marcas, né, que hoje fazem parte do coletivo, elas trazem excelentes soluções de lutar contra desperdício na hora da produção, de como você impactar a comunidade. Porque se você tem menos recurso, né, eu falo, tem muita marca do Nordeste que, de fato, é zero desperdício, porque eles não têm dinheiro para comprar tecido novo. Como eles não têm dinheiro para comprar tecido novo, eles têm que comprar o que sobrou das grandes confecções, que, em muitos casos, terminariam sendo tecidos que iam ser incinerados, né? Porque as grandes confecções compram, mas aí a tendência não vai naquilo ali, o cliente não pediu tanto, e eles ficam com rolos de tecidos, assim, galpões e galpões de tecidos parados. Não é nem propósito, é necessidade mesmo. Já nasce. Exato. Então, óbvio que o propósito vem junto, você sabe, mas sim, não é que ela foi atrás, é porque ela tem que viver daquele jeito. Eu falo, já numa semana que o propósito é tão bonito falar que tem propósito, né? As pessoas até elencam propósitos, criam, inventam propósitos. Justamente escrevi pra Vogue essa semana falando, gente, propósito não é uma coisa que tá no teu book de marketing. Não existe, porque uma hora a máscara cai. Propósito é uma coisa que, na minha humilde opinião, tem a ver com a tua vivência, com as tuas vísceras, aquilo que você sentiu na pele. E quando você conta essa história do Nordeste, não é uma história de tipo, ai, a Dani é muito criativa, né, gente? Olha que legal a ideia dela. Não é sobre isso. Tipo, você é baiana, né? Você, tipo, na tua história, isso daí faz um absoluto sentido. E eu falei tudo isso pra perguntar o quê? Pra perguntar se você acha que você encontrou o seu propósito. Eu acho, né? Mas é muito isso que você falou. Hoje em dia a gente nem uso tanto. Quando eu lancei o Nordeste, eu falava muito da minha história. Então, assim, depois, né, de 30... Isso que eu também contei. Depois de 30 a 35 anos, pagando imposto em outras cidades ou gerando renda, eu senti uma necessidade de reconexão. É muito comum você voltar para as suas origens quando você está aposentado. Graças a Deus veio antes, né? Então, assim, eu fiz 50, mas que ainda tenho pelo menos 25 anos de vida produtiva. Ela vai ter mais 50, gente. Eu não sinto Anota aí. vontade não é 25, de me aposentar,
sabe? Ainda que o Nordeste traga, né? E aí também não tem sentido você levar uma vida com o ritmo de São Paulo no Nordeste. Não faz, você pode ser tão produtivo quanto, mas num outro ritmo, de uma outra maneira. São Paulo é uma cidade muito de estímulos, então, aí você sai, você vai para jantar. Então, é uma coisa que não para. As capitais do Nordeste, elas têm um ritmo, né? Tem restaurante, mas pouquíssimos abrem segunda e terça, então você vai vivendo na segunda e terça. Tem a coisa da praia, que é muito importante, que te dá uma desacelerada, então não é que você está o tempo inteiro, né, fazendo alguma coisa. Então tem um bom momento de desaceleração, mas isso não quer dizer que eu tenha produzido menos. Eu consigo até produzir mais, porque você não tem aqueles burnouts todos, né? Várias vezes, assim, agora eu tenho feito pouco, mas eu até falei outro dia, quero voltar a fazer isso. De manhã eu sempre faço algum esporte, porque a gente trabalha só com a cabeça, a gente tem, eu preciso, não é nem só para manter a forma física, é para manter um equilíbrio entre o corpo. Você fica só cabeça, você tem Só que... racional. Aí, às vezes, eu volto... há um tempão eu tô jogando tênis, é o que eu escolhi agora, assim. Né? E aí eu volto do tênis, aí eu olho a janela, eu moro de frente pra praia. Olho a janela, tá assim, aquele mar cheio de pocinha e tal. Pocinha? O que é pocinha? Poça. Gente, que bucólico, ela olha o mar com pocinha. Eu falei, gente, que raio é pocinha? Eu já tô acelerada hoje, então não tava nem captando a pocinha. Olha pra essa pocinha e fala assim, sabe do que mais? Eu trabalho na hora do almoço, aí eu vou pra praia antes né, depois do meu banho. Não é que você vai passar o dia na praia, tomar uma caipirosca, não, você toma uma água de coco, você fica ali, você dá um mergulho e você volta pro seu trabalho. O Nordeste se permite esse tipo de coisa. Tem um amigo que é cirurgião plástico e ele só clinica de tarde, porque de manhã ele vai dar uma andada na praia, volta, fica um pouquinho, almoça e aí parte pro consultório. Isso é tão maravilhoso, eu chego lá, eu admiro muito, não consigo tem uma ainda, coisa mas de é muito qualidade maravilhoso. de vida, Pô, né, claro. que também, então, na minha história foi muito forte. Mas aí, quando eu percebi que eu podia usar essa conexão de anos construída nesses lugares todos que a gente falou, para conectar essas marcas, esses estilistas, esses designers, tanto com o público, né, que tem poder de consumo mais elevado, que são alguns dos meus seguidores, como formadores de opinião, como você, como com a mídia tradicional. Então, assim, quando eu vi que eu podia fazer essa conexão, isso sim é o meu propósito. Usar toda essa bagagem que eu acumulei a serviço dessas conexões. Então, isso realmente, né? Outro dia, sei lá, uma marca que a gente que enxergou, que tinha 5 meses, a gente que praticamente lançou, ela agora já está com uma collab dela com a Pinga. Essas coisas, quando eu vou enxergando, elas me deixam muito feliz, porque no fundo, foi para isso que o Nordeste nasceu, né? Claro que a gente quer estar sempre junto, é importante a gente chegar, mas eu também quero que elas alcem seus voos próprios. Porque é real, né, Dani? Gente. Porque você também podia falar assim, ai, gente, fiquei com inveja, Pinga, não quero que a minha marca faça collab com você. Mas quando você vibra, é porque é isso, né? Porque se o teu propósito é conectar, isso está acontecendo. Muita gente me pergunta, mas eu falei, mas eu não tenho como fazer aquilo. Dentro do que o Nordeste pode oferecer, né? É óbvio que eu quero que eles fiquem comigo. Mas não dá pra gente fazer tudo. É verdade. Então, agora tem um grupo indo para Milão para participar da Brasil Eco Fashion Week dentro da Semana de Milão. Claro que não, eu vou colocar. Eu não tenho o Nordeste Fashion Week em Milão, então é super importante dar essa visibilidade, conquistas. É o nosso trabalho sendo corroborado de qualquer maneira. Total. Então, as pessoas sabem. Né? Não, maravilhoso, Dani. Eu acho que é isso. Quando você traz a tua potência, né? A visibilidade que você construiu ao longo desses anos e você empresta para iluminar outras pessoas, outras marcas, isso é muito maravilhoso. Porque eu tenho marca, eu sei, tá? Uma luzinha nunca faz mal, pelo contrário, sem essa luz. É difícil. E aí eu vou até te perguntar, agora que você tá do lado de cá, de nós, empreendedores, que é mãezinho, pra sentir dar uma lágrima, mudou alguma coisa do que você achava antes, quando você tava do lado da revista? Que você falava assim, ai, não, achava aqueles empreendedores uns malas, mas agora eu tô achando isso? Ainda, né, que nos meus anos de gestão dentro da Condé Nast, eu tinha um coach que ele falava, não, mas você é uma empreendedora, você não é uma funcionária, você é uma empreendedora da Condé Nast. Você trata como se fosse seu. Só que mais ou menos. Porque, no fim das contas, a decisão final não é sua. Eu não posso decidir, vou fechar isso. Quando você vira, de fato, um empreendedor de si próprio, né? Não é você estar num guarda-chuva. Eu já tinha responsabilidades como CEO de você ter
receita, de você controlar o fluxo de caixa, todas essas coisas ela fazia. Mas a decisão final não era minha. Eu podia até estar com aquele problema e carregar, mas e aqui não. Você tem uma liberdade, mas essa liberdade é apavorante. Porque, no fundo, a decisão é sua. E para os erros e acertos. Te dá mais satisfação, porque, né, eu teria feito diferente. Não tem nada, acho que pior, quando você trabalha num lugar 12 horas, 13 horas por dia, e que você segue adiante com uma decisão que você não acredita. Porque, né, o consenso, ou os seus chefes, ou seja lá o que for, colocaram daquela maneira. Quando você é um empreendedor e está do lado de cá, você tem essa liberdade, mas ela tira o sono. Opa! Eu acho que, assim, eu durmo mais preocupada, muito mais hoje, do que eu dormia, mesmo com um volume financeiro muito maior e com possíveis crises muito maior quando eu estava na Globo Condenaste. Eu acho que isso é uma dor que é uma delícia também, porque te dá essa liberdade. E também, quando você erra, eu fiz já nesses 1 ano algumas cagadas, quando você erra, você não tem que dar muita satisfação para ninguém. Errei. É a dor sua. Você dorme, acorda e levanta e vai. Caguei, gente. Simples assim. Essa palavra pra mim tem imã. Agora você já pode contar cagadas que você fez, Não que tem. o povo quer saber. O povo adora saber. Na verdade, não foi nem... Foi cagada assim que você falou que foi. Não adianta agora falar que não foi. É uma cagada que eu fui mal orientada, mas também assim, eu sempre fui de dar um jeitinho. E aí a gente estava fazendo uma experiência de levar umas peças para fazer um festival em Lisboa. Um festival de mostrar as roupas, teria venda também. E aí uma pessoa me orientou a que você podia fazer como se fosse, como as exposições de arte, que você manda uma nota de exposição, de mostruário. E era em cima da hora e tal. Uma outra me alertou e falou, não é bem assim, sobretudo com peça de roupa, você tem que fazer todo um processo burocrático antes. E eu resolvi acreditar no mais prático. Aí cheguei lá, ó, me ferrei, tive que pagar um monte de imposto, que na época eu ainda era bem pequena, assim, quase fiquei com fluxo de caixa zero. Senhor. Mas nem precisei, né, deu certo. E a gente terminou abrindo depois, por conta... Eu fui para fazer realmente uma exposição em Lisboa. Mas aí, tem 2 brasileiras que tem uma loja na Comporta, Caju Comporta, que é muito bacana. É uma loja que tem uma curadoria ali de peças de resort. Elas foram na exposição. E aí elas perguntaram, mas o que você vai fazer com essas peças todas daqui? Eu falei, não, vou levar de volta. Aí elas falaram, mas você já trouxe até aqui, você não quer? Vamos fazer uma seleção e experimentar uma venda na Comporta. Terminou pagando parte do meu prejuízo, mas abriu uma porta para o Nordeste se pensar que ajudar as marcas nesse caminho da exportação é uma trilha importante. Daí depois a gente fez Uruguai. Que legal, não sabia disso, Dani. E agora a que gente está na legal. Grécia. Que chique. Acabamos de chegar lá pro finzinho do verão europeu, mas é uma loja que fica aberta o ano inteiro. E aí eu tenho já uma pessoa que está focada em entender quais são os melhores mecanismos, o que a gente tem que aprender para ajudar. Pra fazer isso? Mas eu vou te falar uma coisa, como empreendedora. A gente fala, a culpa é sempre nossa, tá? A cagada foi sua mesmo, não vou te aliviar a barra não, porque a maioria dos empreendedores que fecham, e a gente sabe que até 5 anos, muitos empreendedores não resistem, é por desinformação. Eu fiz um monte de cagada, porque isso a gente não sabe, então a gente faz o que a gente acha. Né? E não é óbvio que a gente vai sempre escutar o conselho que é melhor pra gente, que a gente acha que vai ser mais rápido, que é o que eu queria ouvir mesmo. Isso é a vida, gente, que nem homem. Você escuta aquele bem cafajeste que escuta o que você quer ouvir, não tem nada daquilo. Mas tudo bem, no seu caso, mulher, e seguimos, entendeu? Mas a cagada é nossa. O negócio é nosso, é o nosso nome que tá na porta, a gente que pôs lá, mas é muito maravilhoso. Eu tô com você e não abro, porque assim, quando a cagada é de uma decisão nossa, independente de quem falou pra gente tomar, a gente pode corrigir do jeito que a gente quiser, né? E eu sempre falo isso quando eu falo de empreender, gente, que eu sou uma pessoa controladora. Então, portanto, eu gosto de fazer as coisas que eu acho que vão dar certo, porque eu acho com tanta certeza, e aí você vai até o finalzinho, as pessoas não vai dar, vai, e depois que dá, tá vendo? Falei. Isso só sendo empreendedor. Você pulou a pergunta, porque essa pergunta que você respondeu não era a que eu tinha feito, mas era uma próxima que eu ia fazer. E que pergunta que a Dani não respondeu, gente? Calma, que eu vou lembrar. Eu tô com foi a cagada que eu fiz, eu contei. Ah, não, essa você contou. Não, foi anterior, é que a minha cabeça ela já tá... Não, a da cagada você foi maravilhosa. Respondeu com riqueza de detalhes. Você tem razão, assim, é uma coisa que você ouve, né? O que... conselho você sempre vai procurar. Mas até isso agora, né? Eu sou uma pessoa que já aprendi que nem sempre é tão simples. É melhor você acreditar no contador cri-cri
no que vai, para você estar totalmente bem Assessorado. assessorada e O problema só do contador é né? Porque eu falo assim, quando a gente... E você já vê que você é arrojada. Quando a gente é arrojada, às vezes aquela sugestão do contador, eu sempre falo com o meu contador que eu amo, mas ela é tão... Com tantos senão, que você não sai do lugar, gente. Você continua fazendo o que você tá fazendo. Então, assim, esse arrojo... Esse arrojo, ele é muito do empreendedor. Então, tem certos riscos que a gente vai bater na mesa assim. Eu já entendi que posso acontecer isso e aquilo, mas mesmo assim eu vou. Mesmo assim eu vou arriscar, mesmo assim eu vou fazer. Mas com a experiência você escolhe que risco tomar. Ciente claro. dos riscos, né? E sim, empreender hoje em dia no Brasil, tem tantas burocracias e tantos percalços. A gente hoje no Nordeste dá muito apoio para as pequenas empresas, porque se a gente tem dificuldade de navegar nas leis e tendo as melhores empresas de contadoria, imagina o pequeno, né? A pessoa que começou a fazer roupa agora, que aí ela é uma meia, ela não sabe como é que ela faz, se ela vira simples, e aí ela fala assim, estourei o meu volume de nota fiscal, não posso mais emitir nota fiscal, eles ficam apavorados, porque falta. Então a gente vai dando virou um braço também da gente dar essa assessoria, mas eu aprendi muito a ouvir, que eu acho que quando eu era empreendedora dos outros, deixa o risco ser deles, mas a ouvir muito o que eu estou arriscando, né? Então, eu também sou arrojada. E várias vezes eu falo assim, tá bom, é assim, mas dá para fazer assim? Eu ainda, às vezes, tento fazer assim, porque senão você fica... Mas o líder precisa ter esse arrojo, porque senão também você não sai do lugar. Eu acho que assim, todo negócio tem aquele que é mais arrojado, aquele que dá aquela segurada, mas precisa ter arrojado, gente. Minha sócia que eu diga, coitada. Não, pelo amor de Deus, não vai ter mais uma ideia. Eu falei, vou ter. Vamos agora nessa ideia, vamos ver se vai dar certo. Faz parte, ela é saudável. Eu lembrei o que eu tinha te perguntado. E que você não respondeu, não por nada, mas é porque, né, a gente mudou de assunto. Se quando você era da Vogue, ou de outros veículos, tanto faz o veículo, se tem alguma coisa que quando você passou para o outro lado como empreendedora, que você falou, nossa, gente, eu achava isso dos empreendedores, agora eu tô aqui. Eu vou te falar por quê, tá? Porque quando eu tive fábrica de sapato, e aí vinham os donos de loja, me pediam desconto, falavam que não ganhava dinheiro. Eu falei, que não ganha dinheiro o quê? Tá aí com markup 4, eu tô aqui com markup 1.2 como fábrica e não sei o que. Ela metia a boca. Até que eu fui lojista e fez as mesmas coisas com os meus fornecedores que tem fábrica. Então me deu um clique. Eu falei, nossa, olha o que eu pensava, realmente não era tão simples assim. Tem algum clique que te deu quando você mudou de lado? Acho que alguns. Assim, tem uma coisa muito engraçada. Agora eu tô fazendo evento. Acho que a coisa mais chata era quando você recebe aquele monte de convite e tinha uma pessoa querendo confirmar se você ia e tal. E eu, né, quando a gente vem, sobretudo quando a gente vem para São Paulo, eu às vezes faço o follow ou você liga. Então, eu me vejo naquela posição. Hoje em dia, quando qualquer pessoa me chama um convite, eu não ignoro. Eu falo assim, poxa, eu não vou estar em São Paulo, mas eu adoraria ir. Eu faço com todo o cuidado do mundo, porque né, quando eu estava na Vogue, as pessoas, os eventos da Vogue, as pessoas que pediam, oi, posso ir? Não era uma coisa que você tinha que pedir para as pessoas irem ou convidá-las, né? Ali de um jeito... Você vê como é diferente. Quando uma pessoa te retorna, ou quando você fica no vácuo, né? A pessoa nem... Não. Então, mesmo que diga, não podia porque eu vou viajar... Evento é muito ansiolítico. Aí você sonha que não vai ninguém, que só tá você. Mas esse cuidado me mudou para sempre. Assim, hoje em dia, se eu recebo um convite de alguma coisa, eu nem sei quem é a pessoa do outro lado. Mas eu faço questão de responder, porque é uma coisa que eu acho que, né, que você vai aprendendo e que você sabe. É isso que é lindo de viver. A gente tá nessa vida pra aprender. Não é tá vendo, gente. Graças a Deus que as pessoas mudam, porque a gente vive coisas novas e pode mudar. Voa, cara, voa! Porque senão, imagina, ficar sempre igual. Meu marido fala, nossa, você mudou tanto. Eu falei, graças a Deus, a gente muda sempre, vai continuar mudando, melhorando, enfim. O que mudou da Dani lá, que você já deu um gancho pra minha próxima pergunta, da Dani de uns anos pra trás, dessa Dani de hoje? Você consegue identificar alguma coisa, Dani, que você fale, putz, isso mudou, isso eu não sou mais assim? Não é nem que eu não fosse, mas que eu talvez não tivesse descoberto o quanto me dá prazer servir o outro, fazer o outro feliz. Então, claro que assim, eu sabia que quando a gente estava na Vogue, por exemplo, se eu fizesse uma matéria com você ia ficar... Nossa, não ia nem dormir, feliz. Gente, imagina. Mas não é exato. Manda umas flores e tal. É uma coisa muito de imagem e tal. Não é necessariamente... Eu coleciono depoimentos de algum desses pequenos empreendedores. Até, gente, olha, eu não tô com você nesse evento, mas eu queria que você soubesse como você foi fundamental para eu estar abrindo a minha primeira loja e por eu estar nesse momento da minha vida. Ou agora na beira do festival... obrigada por tudo que você está fazendo pela gente. Então, acho que esse sentimento, né? E muitos desses... Tem algumas ações do Nordeste
que, né, porque a gente tem um lado social muito grande, mas eu não sou uma ONG, eu tenho que me monetizar e eu tenho que fechar as contas. Algumas ações que a gente faz, elas, se você for olhar estritamente pela razão do quanto que você despendeu de energia e o quanto que aquilo ali te traz de retorno, não é pra gente estar fazendo. Mas são esses retornos que eu preciso para até, né, bolar no futuro outras ações e tal, e que a gente aí efetivamente se monetize. Então, eu acho que uma coisa muito diferente foi ver de verdade como você influencia a vida de alguém, como você ajuda, como você faz aquela marca crescer, como você faz ele realmente estar no São Paulo Fashion Week agora, ou como ele abriu a sua primeira loja e quando eles te dão esse retorno, aí é quase quando você fala assim, ai, teve um dia ruim, eu fico gravando eles, coloco tudo numa pastinha, porque daí se um dia eu tô pensando em desistir, eu leio aqueles depoimentos todos, assim, e às vezes eles são muito aleatórios, isso fortifica muito. Então, isso eu não tinha. Claro que a gente sabia a alegria que você despertava, mas é diferente. É diferente porque, assim, tem muita vaidade também no meio da moda. Eu sou do meio da moda, eu sei. A Vogue é uma coisa muito maravilhosa, porque ela tem, né, todo um arcabouço, enfim, anos de coisas boas que ela vem fazendo. Mas, de fato, as pessoas gostam de aparecer, às vezes, simplesmente por vaidade. Ponto. A gente sabe disso. Então, por mais feliz que ela fique, não é aquela vez que ela apareceu no veículo X ou Y que vai, de fato, mudar a trajetória dela de A para B. Mas quando você pega, quanto menor eu acho que o produtor, isso mais verdade fica, de fato, você ter se aproximado deles, mudou entre ele ser absolutamente desconhecido e ele ser conhecido. Eu não conheceria a loja de poesia, tá certo? Olaria. Não, isso não é. Essa Olaria? É. Nossa, gente, é da Olaria, porque é O-H. É da Olaria. Não, porque eu tô confundindo com o outro vestido que eu também comprei. Da Prosa. Da Prosa. Eu não conhecia a Olaria se eu não tivesse visto por você. E elas são maravilhosas. Gente, olha essa estampa, olha isso daqui. Isso aqui tem a minha cara. Eu não comprei pro cara da Dani. Eu comprei porque eu realmente gostei. Eu não faço isso, tá? Meu dinheiro é muito suado, eu só compro porque eu amo. E eu amei. Então, de fato, você muda esses destinos. Uma outra pessoa que passa lá, que a gente foi no evento do Nordeste essa semana. Gente, as pessoas que a Dani consegue levar num evento, eu nem com reza braba consigo, tá? É uma coisa impressionante, assim. É só gente que é formador de opinião, a gente tem que falar. Isso é importante para uma marca pequena. Eu tô no Shopping Iguatemi, que ele, querendo ou não, ele já tem uma chancela, já chancela meu trabalho. Agora, quantas pessoas podem pagar um Shopping Iguatemi? Concorda? Então é muito lindo isso que você tá fazendo. Eu acho que tem uma... eu ia falar uma outra coisa. Assim, que eu faço diferente, mas que tem a ver com isso. Na mídia, agora eu tenho que implorar uma matéria também, né? Então, assim, os nãos que eu ouvi... não! Tipo, não tem lead, não tem... eu já vou com todo o cuidado do mundo, porque... Mas assim, eu já ouvi não de Você amigo. não é maravilhosa falar isso aqui? Posso falar? Muito lindo você falar isso. Eu ouço muito não Muito de amigo. lindo. Tipo assim, amada, já dei a edição passada. Ou... Aí você fala, pô, mas tem gente nova e tal. Então, assim, também aprender a ouvir não, de onde você sempre achou que você dava os nãos, e agora eu ter que ouvir nãos. Mas, assim, em geral, a gente é muito bem recebida e eu fico muito grata. Não só de ter o espaço, óbvio, mas quando eu vejo as pessoas indo lá. Então, mais do que a matéria, sinceramente, sei lá, a Paula Mello da Vogue. A Vogue tem lá aquelas regras todas, eles dificilmente realmente vão dar uma matéria de um evento, de uma coisa que está acontecendo. A Paula, que já veio aqui, que tem aquele coque maravilhoso, que eu sempre falo que é a dona do coque. A Paula, que tem uma agenda super atribulada, que é conhecida porque não vai muito, né, aos eventos tradicionais da moda, ela falou, vou chegar às 10. Eu falei, gente, a Paula vai chegar às 10, todo mundo esteja aí às 10. E eu achei que ia ficar uns 20 minutos. A Paula ficou 1h30. E ouviu a história de cada um, e depois postou no Instagram pessoal dela. Esse tipo de atenção eu valorizo muito, entendeu? Claro que para as marcas, uau, sair na Vogue, mas é aquela coisa, às vezes você dá mais a vaidade do que ter a diretora da Vogue conhecendo a sua história. Eu sempre falo isso para eles, ó, isso vai gerar um fruto daqui a 2, 3, 4 meses. Você entrou no radar dela e ela já conhece, né, a sua história. A gente fala que, né, as marcas do Nordeste, quando a gente faz os festivais, é um consumo, né, com conteúdo e com consciência. Isso marca as pessoas, porque não é simplesmente uma feira que você foi lá e você gostou. Você vai saber a história dela. As narrativas são muito importantes. Eu vou até te falar uma coisa, porque quando eu fui lá no evento do Nordeste, eu fiz aquele famoso provador que eu não faço, que eu detesto. E aí eu fui no provador, pus o celular dentro desse sapato, inclusive, porque eu não tenho chulé, então eu pus lá dentro o meu celular e fiquei me filmando, dando pulinho, troca de roupa, E eu falei, cara, sabe por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho certeza que cada roupa que eu puser vai fazer diferença pra essa pessoa.
Então eu quero que as pessoas vejam no corpo, porque esse vestido fora do corpo, ele é um pano. Quando você põe, ele tem um baita de um caimento, ele é pesado. Então, eu sei o valor que isso tem. Sim. Então eu fiz feliz. Eu tava numa semana que, inclusive, foi essa, exausta, pilhada, com muita coisa pra fazer. A Tati foi outra que Tipo, passou meu, horas lá dentro. E horas no provador, não sabia nem que ela olha, tava... não sai do provador. Tipo, uma hora o cara bateu e falou: a menina morreu aí dentro, não é possível. Vou te retirar o corpo e as roupas. Não, eu tava lá pulando, fazendo transição. Pra mim, isso conta muito. Porque eu lembro de cada pessoa que me ajudou com cada coisa. E as que também não ajudaram, que eu sou pisciana, vingativa, tô brincando. Mas Ever met to não, mas é porque eu dou muito valor mesmo. Eu faço um puta de um esforço. Eu não vou porque eu tô sem nada pra fazer, porque se é uma coisa que eu não tenho, é nada pra fazer. Eu vou porque eu valorizo. E se essas pessoas foram, é porque ao longo desses anos, Dani, você fez muita coisa certa, muita coisa boa. Porque eu escuto muito. Ah, Dani Falcão. Nossa, não, a Dani, putz, não, ela já me ajudou tanto. Nossa, não, a Dani é muito minha amiga. Não, a Dani... A energia volta. É a lei do retorno. Eu acredito nisso, de verdade. Eu acho fico que... muito, muito feliz de ver as pessoas abraçando as marcas. Tudo bem, pode ser, elas podem chegar lá por minha causa, né? E porque sabem o quão apaixonada eu tô e eu faço. Mas, quando elas chegam lá, elas ouvem as histórias das marcas, e por isso que eu insisto tanto, né? Para que o criador esteja lá presente. Quem não sabe falar direito, a gente ensina. Às vezes eu faço o primeiro resuminho aí vem olhar jornalista, né? É muito difícil para o criador, talvez você tenha vivido isso, dele saber enxergar o que brilha os olhos na história dele. Isso a gente vai ganhando com o tempo. Mas Sim. então, assim, eu faço um coaching com todos eles de entenderem quais são, né, as partes da história deles que vai fazer o olho dos outros brilhar. Às vezes tem uma coisa que eles acham que eles têm vergonha de contar. E você fala assim, não, mas isso é o que faz diferente. As histórias, e a Dani conta a história de cada um quando ela faz esses eventos, ela conta, vai indo por tipo tour. Eu tava no tour da Paula, inclusive, ela tava no meu horário de tour. E aí ela vai contando história por história. Daí eu conheci a Mônica, do Santa Resistência. E aí, papo vai, papo vem, porque eu falo pouco, como vocês já perceberam. E ela começou a me contar a história dela, gente. A mulher, ela era, sei lá o quê, da TAM, que consertava ela motor. era engenheira mecânica da aeronáutica. Largou tudo pra trabalhar na moda. Eu falava assim, tá mais pobre agora, né? Ela falava, com certeza. E a gente ria. E ela falava, mas você tá mais feliz? Estou. Eu falei, cara, porque isso é propósito. E a gente se conectou e foi tão lindo. A gente se abraçou. Eu falei, porque é real. E eu realmente gosto dessas histórias. Eu não faço só pra fazer uns stories. É porque isso me encanta. Porque eu sou essa pessoa que vai atrás dos meus sonhos. Então, eu acho lindo quando a pessoa larga tudo. Dani também já falou aqui que o dinheiro é menor agora. Mas o tesão é tão maior. Tô certa? Tá certíssima. É exatamente Que, cara, isso. que vale é sobre isso, né? Quando você sabe o que tá te impulsionando. Então, você vai lá, naquele caminhozinho, colhendo dia após dia. Nossa, que delícia, Dani, sério. Eu tô Eu acho que feliz tem aqui. uma coisa também. Eu tinha uma professora de yoga e que, bem numa época que eu devia ter uns 30 e poucos anos, ou talvez 40. E aí ela fala assim, olha, na vida tem uma época, né, quando você tem 30 e poucos anos, que é a época da abundância, que você quer conquistar, conquistar, conquistar. Aí você sai do apartamento pequenininho, vai para o apartamento grande, e aí você precisa ter todas as coisas, você precisa... E ela falou assim, ó, você vai ver, acho que ela tinha 50, ou tinha 60. Depois tem um outro ciclo que você quer viver mais, você quer ter o contato ou repassar, que você não precisa mais acumular. Vai tendo um momento de desfrutar que é meio incompatível, né, com a questão De acumular. do acúmulo e de você ter todas as coisas. Mas tudo na vida é uma fase também. Então, eu acho que foi muito bom ter empreendido depois dos 50 anos. Porque, claro que eu quero viver bem, eu gosto de viajar, Claro. mas... A minha fase de empreendedora não veio no momento em que várias pessoas me perguntam assim, mas como é que o Nordeste vai escalar? Tudo agora é escalar. Tudo escalar. Como você vai escalar? Vai fazer, então, um Nordeste, um Norte, um Mineirize? Aí eu falo, não, porque né, tem a ver com São essa minha Paulize-se. busca. Eu sinto que as pessoas, às vezes, ficam frustradas quando... Lógico que eu vejo o Nordeste fazendo festivais enormes. Eu quero um Rock in Rio de design... moda e gastronomia. Mas, então não é que eu não tenha sonhos grandes, eu Sim. tenho. Mas tudo tem seu tempo, né, Não, Dani? e essa questão do ter que escalar, necessariamente, Pelo porque, amor de Deus. né, Gente, é que nem filho, você engravidou. Quando é o todo segundo? mundo tem que Não vai ser ter o segundo startup filho? Não é? Você tá grávida do... E o segundo? E o terceiro? Falei, gente, pelo amor de Deus, não quero escalar meus filhos, já tenho um. O negócio não é diferente. Às vezes, eu quase vejo que eu frustro as pessoas quando eu viro e falo assim, eu quero que o Nordeste cresça muito. Mas o meu objetivo não foi criar uma empresa escalável. E acho que, às vezes, isso dá um susto nas pessoas. Mas eu acho que é isso, é um momento
momento de vida, talvez se eu tivesse feito, seja lá o que fosse, com 20 anos, com 30, eu ia ter muito essa preocupação. Preciso escalar para ganhar muito dinheiro, para poder fazer todas as viagens que eu quero e tal. Eu já fiz boa parte das viagens que eu quero continuar viajando. Mas você tira aquela ansiedade do você ter que possuir. E isso eu acho que também me dá uma tranquilidade e um prazer de poder me dedicar e de ser feliz pelo outro, entendeu? Porque tira... E é um negócio que precisa dessa calma, né, Dani? Porque Sim. Quando você trabalha com um pequeno, eu sei o que é moda, gente, moda amazona. Quando você trabalha com um pequeno, aí o negócio não chega, aí a produção não vem. Era pra fazer 5, eu só fiz 1. O fornecedor não entregou. Quando você tá precisando daquilo, tipo, que se aquilo não acontecer danou-se, é um estresse sem tamanho. E como o teu objetivo, ele passa por outro lugar, não importa se ele vai trazer 1, 2 ou 3 peças. Importa que ele tá lá, sendo conhecido. Que você foi, sim, abriu essa porta para ele. Então, acho que é um outro caminho de construção, né? Que é lindo. A Shine escala, né? Exatamente. Eu brigo assim, a Shine é super escalável. A gente é a antítese da Shine. Porque a gente o Nordeste, ele vai trazer o feito à mão, que é a antítese da Shine, feito pelo pequeno produtor e de uma maneira sustentável com impacto social. Agora, para você ter isso, você não vai ser escalável. Então, quer escala, vai para Shine. Para ser isso, gente, você tem que acordar de manhã e ver poça. Se você acordar mas não ver poça, não vai nem fazer esse negócio, gente. Esquece. Muda de negócio, muda de ramo. Olha, eu vou dizer que uma boa vista faz diferença, né? Então, mas tem muita gente, né, que fez esse caminho. E eu tô cada vez mais me conectando também. Tem gente no Piauí fazendo um trabalho lindo, gente que saiu de São Paulo. A Martinha? Então, a Martinha. A Martinha foi minha sócia, conheço bem, Martinha, verdade, figura. Verdade. Oi, Martinha, como tá aí no Piauí? Já velejou, já andou com o cachorro na moto? Ela tá com aqui, altos planos nesse ali frio. também, né? E de usar esse lugar que você tá. Mas é uma coisa parecida. Total. O que a Martinha tá fazendo em Barra Grande não é escalável. Entendeu? Agora, ela está transformando. O negócio começou com uma casa, agora já são 16. Não quer dizer que você não possa crescer. Sim. Mas crescer é uma coisa, escalar é outra. E acho As casas são lindas. Entrem lá para conhecer o Instagram Casa do dela. Rio. Que a casa e do Casa Rio Amarela também. Linda, agora, você né? acorda, vai aquela paisagem, você pensa em desistir de tudo e ficar lá o resto da vida. A Marta fez isso, só que ela não desistiu, tá com outro projeto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os próximos passos? Vamos escalar o Nordeste, aquele que não entendeu nada da entrevista. Não, mas o que você tá pensando agora? Próximos passinhos mesmo do Nordeste. Sim, a gente fez um ano oficial em 9 de agosto. Eu descobri, porque foi só conta Nubank faz um ano. Aí, olha a propaganda do Nubank. Mas a gente começou a se preparar em julho, né? O site entrou beta no fim de julho, mas a data oficial é 9 de agosto. Então, assim, tem um ano e um mês. O início era muito entender como é que eu poderia... Tá lá, né? Eu reli outro dia o propósito da gente e ele não mudou. Tem algumas alterações ali de coisas que a gente não imaginava que fosse ficar tão fortes que ficaram, mas ele tá lá. Fomentar e amplificar o trabalho, né, de criadores que resgatam tradições e saberes ancestrais com um olhar contemporâneo e global. Aí o que a gente colocou? Com ênfase no impacto social, porque aí a gente foi vendo... Eu só quero dentro da plataforma quem realmente está transformando, não é só a sua marca, mas está transformando o entorno. E com cuidados para que a produção seja, né, o menos danosa ao ambiente possível. E aí que eu digo que eles têm soluções criativíssimas. Eu estou quase fazendo um banco de dados para que isso possa ser disponibilizado para outras marcas, que talvez não tenham as dificuldades deles. E que aí nem as soluções, né? Exatamente. O desperdício, eu acho que é a grande questão da indústria hoje. Não é nem o uso de tecidos, mas você não pode comprar tanto, nem desperdiçar tanto. Mas então, isso não mudou, né? A gente só deu mais valor, não só à questão do artesanal e do feito à mão, mas também à questão do impacto social e ambiental. Isso se somou e veio muito forte. O que a gente vê como crescimento é que, no início, eu não quis que o Nordeste fosse uma operação de varejo. A gente ia ser só o conector. Então, eu faço uma coisa junto com a Pinga, eu faço uma coisa junto com a Araras, no Iguatemi. A gente sempre tinha parceiro, junto com o Carandaí 25, que é uma feira no Rio. E isso a gente foi vendo, que hoje a gente já tem condição de fazer sozinho, e eu posso fazer com mais a minha cara. Porque você pode customizar, você pode trazer outros tipos de experiência. Vestido empreendedorismo, né? Kiko. Agora a Dani quer fazer tudo com a cara dela. Maravilhosa, tá certo. É trazer o Nordeste de verdade. Certo. Quando você ocupa a casa de um visitante, por mais generoso que o visitante seja, ele não pode
mudar totalmente a casa dele. Claro. Pra, Tem o DNA, pra atender DNA dele você, também. né? E aí eu fui muito receosa, porque aí você sabe muito bem, o varejo é uma operação de risco, ele é uma operação que demanda um backstage muito grande, e a gente fazia essas conexões, mas o varejo estava todo na mão das marcas. E aí agora, para esse ano, a gente vai lançar um marketplace com essas marcas todas, porque muita gente reclamava, pô, mas onde eu acho? Porque a gente tem uma plataforma que eu conto as histórias, né? O Instagram, a gente fala dos lançamentos do produto, mas você tem que você tem que ir direto no Instagram da marca, que às vezes, por ser pequena, não consegue dar o atendimento que quem está navegando ali precisa. Então, agora, a nossa grande novidade, que eu já posso contar, é que a gente vai ter, né? Então, uma operação própria de varejo digital e uma operação própria de varejo físico, mas que aí a gente ainda está definindo. Que legal. É um espaço em São Paulo, porque eu acho que é onde essa conexão ela acontece. Não é nem só. Hoje, por exemplo, ontem a gente recebeu 2 baianas que foram no Nordeste em São Paulo. As pessoas, quando estão aqui, elas querem também conhecer as coisas novas. Claro. Todo mundo vem a São Paulo. Então, é uma vitrine super importante. A gente só está definindo qual vai ser o melhor formato. E para também ser Nordeste, não dá para ser na Bahia, Nordeste. Eu já estou nordestizada. Ainda que eles... isso foi uma coisa aprendizada que eu tenho feito muito no Nordeste, nas capitais nordestinas. O consumidor cearense, ele conhece a moda cearense, mas ele não conhece a moda potiguar, ele não conhece a moda pernambucana e ele não conhece a Ou moda seja, baiana. daria para fazer. Dá, mas é óbvio que a maior concentração de renda está em São Paulo. Inclusive de baianos e etc. Não, e o paulista achar o máximo uma tapioca, gente. Não deixa tapioca, não tem mais. E é uma conexão com o Brasil, eu Sim, acho, né? sim. A gente se sente, na hora também que as fronteiras fecharam. Ontem foi um pai com os filhos procurar uma marca cearense para dar de presente para a mãe, que eles tinham conhecido no Preá, porque elas tinham uma lojinha ali perto, quando começaram a fazer kitesurf durante a pandemia. Então, assim, as pessoas começaram a viajar, não só o paulistano, né? Mas o brasileiro, ele viajou muito mais para dentro do Brasil. E aí eu acho que você cria esse interesse, que também é a antítese da Shine, em consumir o nacional. E o Nordeste fica muito claro que ele é um consumo nacional. É 100% nacional mesmo, entendeu? Em geral, 100% local. Algumas marcas têm um pequeno núcleo da produção em São Paulo, quando são coisas muito especiais que não é o feito à mão, que é mais a manufatura. Acho que do nosso grupo inteiro, eu acho que a gente deve ter só umas 10 a 20% que produzem um pouco em São Paulo. 80% estão produzindo exclusivamente no Nordeste. Então, assim, é um produto 100% nordestino mesmo. Mas eu estava contando tudo isso para falar a outra novidade. Então, assim, ter um ponto de varejo físico e um ponto de varejo digital. O varejo físico não é uma loja. Tá. Eu quero ter uma casa Nordeste, sim, em São Paulo. Então, eu vou ter um café, eu quero ter um espaço para que essas marcas possam fazer suas reuniões. Então, ter uma espécie de coworking e tal, para que elas possam receber. Ter showroom, porque as peças delas, elas são muito usáveis por celebridade. Só que, às vezes, o stylist quer para usar amanhã. E não dá para vir de Natal. Às vezes não, eles sempre querem. Exato. Então, você tem que ter um showroom aqui para viabilizar tudo isso, né? Então, e a questão da exportação, porque eu acho que o interesse pelo feito à mão e de peças com história não é um fenômeno nacional, é um fenômeno internacional, né? A gente vê aí tantas marcas de luxo usando técnicas manuais, crochê, cestaria, quantidade, esse verão europeu, quantidade de marca que você via. A gente até fez um post no Nordeste falando, oi, eu amo a Saint Laurent, mas você não precisa comprar uma bolsa de palha do Saint Laurent. A gente faz umas bolsas de palha que são mais alta costura do que... Deixa a Saint Laurent para comprar coisas que a gente não sabe fazer tão bem. Então, eu acho que existe um interesse internacional pelo feito à mão, né? Que as marcas internacionais grandes de luxo já estão surfando, mas não tem problema elas surfarem, até porque elas ratificam isso que a gente está fazendo, mas aí a gente não pode perder o timing e estar lá também. Então, assim, eu estou aprendendo tudo e abrindo 1000 frentes. Recebi ontem, graças até ao Jeff, uma pessoa de Connecticut, Greenwich, que é uma região super rica dos Estados Unidos. Vamos fazer alguma coisa de design? Já estou dentro. Então, assim, hoje em dia, essas oportunidades de você levar o Nordeste para fora, que, de certa maneira, levar o Brasil para fora, me interessa muito também, porque não é nem só pelo câmbio e tal, mas ajuda. Porque eu acho que a gente tem um espaço, do mesmo jeito que o Nordeste, né, tem que ser outras narrativas
têm que ser contadas. Eu acho que o Brasil também tem outras narrativas no cenário mundial para a gente contar. E aí, quando eu estou falando do feito à mão, eles têm que olhar para a gente. Então, Claro. essa é uma outra, né, o feito à mão criativo, com bossa, essa é uma outra novidade importante. Assim, a gente vai entrar com tudo, aprendendo, né, vendo a melhor maneira. Eu não acho que seja, né, porque até já se faz isso. Não é ter um corner no Bon Marché ou na Saks, ainda que isso possa acontecer, mas é aproveitar todos esses centros de consumo que são extremamente refinados e que o público preza o feito à mão e ir conquistando o mundo Sim. por essas beiradas. Eu acho até legal isso, porque uma coisa que eu achei legal do Nordeste, porque é muito diferente quando você vai numa feira, que você tem muita opção, mas às vezes não tem uma curadoria do teu estilo, vamos dizer assim. Você fez uma curadoria, quando você vai no Nordeste, você vê que as marcas, embora cada uma tenha o seu DNA, elas têm algo em comum. Elas têm um tipo de moda, elas têm um tipo de gosto, que, por exemplo, me agrada, porque a gente não é obrigado a gostar de tudo. E é isso, mais as comidinhas, mais o som, né? Mais aí você vai lá, o sofá, tem até a almofada, tem um toque que tem uma tapeçaria. Acho que cada coisinha conta pra isso, mas essa curadoria, esse olhar, traz um toque. Eu não gosto de falar refinado, gente, que é meio pedante, mas não é. Mas é refinado. O que eu vou fazer? Não sei. A gente fala que Não, mas é porque eu acho que é um rústico sofisticado, mas você é tem um que rústico ter. sofisticado, porque assim, eu não posso mentir, eu não posso ser, não adoro, eu adoro uma feirinha. Mas a hora que você vai num lugar, que você vê esse cuidado, vamos chamar de um cuidado, e que onde você está disposto até a pagar mais, porque é diferente, quando você vê esse cuidado maior, você está disposto a pagar mais do que quando você vai numa coisa que não tem todo esse cuidado, né? Então, acho que essa transformação, essa união que você conseguiu fazer, eu achei muito legal, muito, muito especial mesmo, Dani. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Eu gosto, né? Assim, o artesanato, ele tem um valor enorme, mas ele hoje em dia ele está em lugares muito específicos. Tem a Fenearte, que é uma grande feira de artesanato. O que o Nordeste quer fazer é ocupar um espaço paralelo desse criador que até trabalha com artesanias, mas ele é mais urbano, ele não é um mestre artesão. Essa pessoa estava meio desamparada. Porque hoje em dia a gente tem uma série de iniciativas que visam dar à arte popular o status que ela merece. Estamos caminhando, mas você já tem muita gente, né? E um apoio que vem muito do governo e do Sebrae. Uma das coisas que eu percebi era que essas marcas que são de jovens criadores urbanos e que aí tem esse olhar mais globalizado, que dá... Ele estava esquecido. Ele não tinha ninguém, porque assim, o Sebrae não é para ele. Então, o Nordeste é para essa marca, entendeu? Que tem esse olhar mais globalizado e tal, que mescla o artesanal com essa sofisticação. Acho que você falou do globalizado, acho que é isso, atualizado. Porque eu acho muito legal contemporâneo. Porque, por exemplo, vamos falar da Lu Pessoa. A Lu Pessoa tem uma tapeçaria que poderia ter lá, que é milenar, sei lá, se posso falar milenar, centenário, enfim. Milenar é mais chique, mas enfim, ela tem toda uma tradição. Só que ela colocou essa tapeçaria num quadrinho, que ela chama de tapeçaria portátil, mas eu falei pra ela que não é pra falar portátil, porque é muito mais legal do que isso. Tipo, é uma tapeçaria assim, né, que você vai pendurar na sua parede e com... assim, os corpos desnudos, ó, que chique, os corpos desnudos que eu até comprei para colocar no meu quarto, então eu achei moderno, porque se fosse a tapeçaria tradicional, não o modo de fazer, mas a temática tradicional, eu, Tatiana, talvez não comprasse. Então, esse olhar revisitado, Perfeito. usando as técnicas tradicionais, isso é muito legal. E ela vem de uma família, muito né? legal. A Casa Caiada, que é a casa de tapeçaria que a família dela criou nos anos 60, foi a grande casa de tapeçaria do Brasil nos anos 90, início dos anos 2000, continua sendo a maior, mas por que não é tão grande quanto já foi? As pessoas se mudam muito. Ninguém mais consegue encomendar, esperar 6 meses por um tapete hoje, ninguém quer. E você também não quer comprar um porque tem uma mobilidade maior. Antigamente, a gente nascia numa casa que provavelmente hoje existe essa mobilidade maior. Então, a sacada da Lu foi exatamente essa. A técnica, ela trabalha com as mesmas artesãs que fazem os tapetes da Casa Caiada. Mas ela conseguiu fazer isso com uma temática mais contemporânea, urbana, moderna, né? Os temas da Casa Caiada ainda são os florais, a azulejaria portuguesa, que não necessariamente fala com o público, né, mais urbano. E não ter medo de mudar, né, Dani? Porque as pessoas às vezes falam assim, não, eu sou tradicional, eu valorizo minhas origens. Meus amores, vocês podem valorizar a origem ser tradicional, que é maravilhoso. Mas vamos ser moderno, entendeu? Eu acho que assim, você acompanhar seu tempo não quer dizer você abandonar suas raízes. Eu acho que a beleza e o desafio tá nisso, de você conseguir manter suas raízes, manter a tradição
com um olhar contemporâneo. Achei chiquíssimo isso que eu falei, gente. Mas aí, o Nordeste é isso. Vou até ouvir depois o podcast aqui pra ver se... Porque ficou muito bem. Às vezes até eu me impressiono com o que baseado. eu falo, gente. Enfim. Mas é que você tá aqui ouvindo, olha, faz parte do terapeuta. Não é? Ouvir tudo isso Pois e aí é, o problema é que às vezes eu jogar... ouço pessoas falar um negócio assim que nem era pra ter falado, que era pra ter guardado na minha cabecinha só comigo. E eu vou ir lá e verbalizo, mas tudo bem. Se você tivesse que dar uma sugestão, uma dica pra os novos empreendedores, embora você também seja uma nova empreendedora, o que você falaria pra eles? É fundamental você estar vendo o tempo, porque assim, tem muita oportunidade. Mas é você estar o tempo inteiro perguntando o que eu posso trazer de diferente. Seja a minha marca, seja o meu negócio, qual é o meu diferencial dentro daquilo ali, né? Se eu for abrir um bar, com a minha experiência, eu posso fazer que vai ser diferente do bar do lado, de um bar qualquer. Então, né, as pessoas falam muito, qual é o seu diferencial, o que você... A uniqueness, que é o termo que as pessoas de branding usam. E aí é quando o propósito tem que ser de verdade, né? Alguma coisa que faça sentido para você. Então, sei lá, que hoje em dia eu só penso em Nordeste, gente, desculpa. Mas é pra falar do seu ponto de vista mesmo. se Quando fosse a do outro- Irina, que é uma potiguar, que foi Masterchef e tal, decidiu abrir o restaurante dela em São Paulo, ela decidiu abrir um restaurante de cuscuz. O restaurante chama Cuscuz da Irina, na Vila Madalena. Vão, que é uma delícia. Aí você vai falar, gente, mas um restaurante de cuscuz, e tá sendo um maior sucesso. Porque ela traz o cuscuz, ele com carne de sol, se você quiser, ou com ovinho de manhã. Mas é único. Então, ela traz, né? Ela trouxe uma verdade. Não é mais um restaurante de comida nordestina. A carne de sol dela está dentro do cuscuz. Ela conseguiu lembrar de um alimento, né, que é tão presente, mas que era pouco valorizado. Uhum. Então, eu acho que... Pode até dar errado, gente, mas assim, se você traz uma ideia, né, que é único, seu, e você consegue dizer, né, o que eu tenho de diferente... Eu acho que isso já é um ótimo caminho andado. E a outra coisa é aquilo que a gente falou também lá atrás. Você vai errar. Se você ficar paralisado pelo erro e pelo risco, você não vai fazer. Eu fiquei um pouco paralisada pelo risco também. Porque eu resolvi entrar sem capital. Com as minhas economias, mas mesmo assim, muito... Sem capital de terceiros. Sem capital de terceiros e sem comprometer minha aposentadoria. Tá. Então, eu entrei com um dinheiro que era ok se eu perdesse. Mas que me impediu... Os saltos que eu tô dando agora é porque eu resolvi dar um mergulho, essa coisa de ter a primeira loja física. Tudo bem esperar um ano, não acho que eu tenha esperado tanto. Mas, para mim, foi um processo. Eu falei assim, eu vou arriscar, eu posso perder. Pegou da aposentadoria já o dinheiro? Eu fiz essa Tinha coisa. certeza, gente, posso falar, empreender é uma doença. A pessoa fala assim, eu só vou pôr o pezinho. Quando vê a pessoa tá lá com a boia na piscina, porque não dá, é muito legal. E se você fica só nesse seguro, né, você não vai crescer. Daí você vai ficar num lugar... Eu tive que fazer terapia para assumir o risco. Acredito. E levar. Então, também assim, acho que não é falar, olha, eu vou pegar todo o meu jogo e na primeira já vou fazer um strike. Claro. Não, porque você pode errar. Eu tinha também um coach que falava assim, erra, mas erra rápido. Se você viu que você fez uma cagada, não insiste naquele erro. Viu que deu errado, volta e já conserta. Você pode errar várias vezes, mas se você erra muito rápido, o seu prejuízo é muito menor. Com certeza. O problema é quando você fica obstinadamente insistindo numa solução, seja por vaidade ou... Que é o erro. Então, não tem problema errar. Mas erra rápido e aí você faz, né, os ajustes necessários. E tem uma tal. coisa também, né, que eu falo, né? Óbvio que sempre com responsabilidade, embora nem sempre, né? É assim que acontece, o dinheiro já era teu. Mas quando você coloca uma coisa que é importante, é que nem doação. Quando você doa, né? Quando você põe uma coisa que é importante pra você e aquilo não dá certo, você não fala, desencana, também não fazia diferença. Você vai lá e você fala, cara, não, isso tem que dar certo. Bom, eu sou essa pessoa que mergulha de cabeça até não sobe nem o cabelo pra fora. Eu falo, cara, isso vai dar certo, mas nem que eu tenha que me virar do avesso. Às vezes, perde o timing de desistir da ideia? Perde o timing. Mas, por outro lado, quantas coisas que também você consegue fazer acontecer justamente porque o que estava em jogo era muito importante pra você. Eu acho que isso também faz diferença, não pra todos, mas pra mim faz. Sim. É um mergulhar de cabeça, gente. Né? Na vida, no amor. E me lembrei de uma outra coisa, assim, que eu acho que... Tem tanto filme sobre isso, mas que a gente... Nada como um dia depois do outro. Isso é um filme ou é uma frase? Não, isso é uma frase. Ah, tá. Nunca... Já queria ver esse filme, adorei. Não, assim, nunca acha... Lancei um negócio, ou pra quem mexe com venda, 2 dias ruim. Aí, terceiro dia... Eu falo isso muito pras marcas, né? Porque são coletivas, a gente tem 16 lá. Aí, no primeiro dia, tem uma que vai e acaba de vender. Acabei meu estoque! Aí você vê o outro, coitadinho, assim, com a cara, desesperado. Que Ninguém vendeu gostou de 2 mim. peças. Aí, eu tenho um terceiro dia...
que o jogo vira totalmente. Eu adoro ver aqueles filmes que o cara abre lá o negocinho dele, aí não vai ninguém no primeiro dia, aí não vai ninguém no segundo dia, aí você tá quase chorando pela pessoa, aí ela faz alguma coisinha diferente que de repente vira sucesso. Então, assim, nem sempre a sua ideia vai ser percebida num primeiro momento. Então, quando eu digo nada como um dia depois do outro, também não espere palmas e dinheiro no caixa da noite pro dia, um pouco naquilo ali, fazendo esses ajustes, que eu digo, olha, eu errei aqui, a comida estava salgada demais, o meu preço estava... Mas vai fazendo pequenos ajustes, porque as coisas vêm. Não é necessariamente todo mundo que vai se encantar com você ao mesmo tempo. Então, é uma construção também. É um sonho, né, gente? Que a gente chegue e me notem, porque eu sou tão maravilhosa, tão especial, tão talentosa. E aí, quando nada disso acontece, você fala, nossa, eu não sou nada disso, se enfia no buraco, mas não é sobre isso, né? Às vezes você tem que fazer ajuste. Eu tava contando antes de você chegar que eu lancei meu curso. Aí falei, bom, gente, o que eu recebo de direct, Tati, eu quero estar mais próximo, eu quero mentoria, eu não queria fazer mentoria 1 a 1. Abre um curso, abre alguma coisa. Abri o curso. Pum, postei lá no Stories. Falei, vai lotar, 20 vagas, vou ter que até abrir 3, vou ter que já deixar a lista de espera para 3 meses. Não, gente, assim, 5 pessoas se inscreveram e nada. Eu falava, gente, que horror. Nossa, acho que eu não sou tão importante quanto eu achei. Daí você entra numa crise, porque você acha que, nossa, eu acho que eu tava tão feliz, achando que, né, que eu tava no meu caminho, que eu tava na minha potência. Mas, pô, se ninguém vem junto, cadê isso? Não, né? E não, continuei, fui lá. Escrevi pessoa por pessoa, porque eu vi que o método que eu tinha usado estava errado, porque eu tinha mandado e-mail, tinha caído no spam. Entrei direct por direct, mandei por direct o convite, começou pim, 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 pim. A hora que eu lotei as 20 pessoas, né, aquilo me deu uma alegria, que eu falei, essa cara... é a história que eu tô falando. Você tá fazendo alguma coisinha errada. Não, exato. Mas aí você tem que falar assim, não, mas não é possível. Mas não é isso. A lancei e veio. Mas você pensar, o que eu não tô sendo eficaz? Mas tem que ter esse pensamento de, tipo, assim, não é só eu não sou importante, ninguém me quer, deixa eu voltar porque errei, Deus não quis, volta. Não é isso. Seja crítico e olha o que dá pra mudar, porque sempre tem alguma coisa pra mudar. Sim. E aí foi, tic, 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 lotou. E eu fiquei muito orgulhosa, gente. Então, é isso. A gente tem que sempre olhar pra gente, não deixar de fazer isso. E outra coisa que você falou que eu queria falar dessa uniqueness, eu lembro que quando eu abri minha loja de sapatilha, porque a Tatiana Loureiro era uma marca de sapatilha. Eu tinha uma loja de sapato, fazia tudo pra dar, eu podia abrir simplesmente uma loja de sapato. Só que eu não usava salto. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de flat. Eu falei, gente, a loja de sapato tem 712. Eu não tenho ninguém pra me abrir as portas. Se eu lançar uma loja de sapato, eu vou ter que, assim, uma Vogue não olha pra mim, inclusive. Era mais uma. Se eu só uso salto baixo, eu vou abrir uma loja de sapatilha. E eu lembro que eu perguntei pra 3 pessoas, considerei a opinião só da pessoa que achou legal. Uma pessoa me falou assim, Tatiana, mas ninguém sai de casa pra comprar sapatilha. Você tem certeza disso? Eu falei, olha, ninguém saía de casa, porque minha loja vai ser tão linda, tão maravilhosa, que as pessoas vão ter tesão, desejo de ir, porque a sapatilha era o patinho feio das lojas, né? Ela era colocada no canto. E foi dito e feito, a gente abriu a loja. As pessoas falaram, Tatiana, eu nunca vi isso. Nossa, que coisa incrível. E eu me fiz aparecer. Não é que eu ganhei dinheiro de primeira, não foi nada disso, mas eu acho que o fato de eu ter lançado com uma ideia um pouco diferente, não é que eu inventei a roda, gente, já existia sapatilha, todas as marcas tinham sapatilha, eu só apresentei de um jeito diferente. Vai ser esse. Vai ser Meu carro-chefe vai ser a sapatilha. Mas a gente tem que sempre revisitar, porque daí, abri, foi um baita sucesso durante muito tempo, fui pro Iguatemi, sim, porque eu era o diferente, eles não tinham nenhuma marca de sapatilha inteira, então ela pode entrar no mix, no famoso mix. Por outro lado, passaram os anos, sapatilha começou a não ser a única opção de salto flat, as pessoas queriam flatform, queriam tênis, revisitei, não fiquei agarrada. Não, eu sou uma marca de sapatilha. Pelo amor de Deus, gente, me revisitei. Fui lá, ampliei meu mix, remodelei, como você falou, o nosso, não é propósito no caso, mas a gente remodelou alguns valores da marca. Mantivemos até salto 7, que a gente acredita que estava na mesma linha de conforto, e seguimos com a marca. Então, assim, a gente tem que se reolhar o tempo todo no caminho. Pode ser que daqui a 3 anos a gente se encontre, você tenha mexido mais tantas coisas do Nordeste, por quê? Porque a Dani se perdeu ou porque não deu certo? Não, porque deu certo aquele tempo. Não deu, gente. Vamos mudar, não é? Eu ouvi também de um Paulo Lima, né, da tribo que fez tanta coisa. Uhum. O Paulo dizia o seguinte, você tem que, a cada 2, 3 anos, você tem que se reinventar para continuar sendo o mesmo. Porque se você é o líder e se as pessoas te enxergam daquele jeito, você tem que estar, né, e se você é quem está desbravando, você não está copiando ninguém, se você está na frente, você tem que se reinventar para continuar as pessoas olhando você daquele jeito, né? Então, porque o mundo muda. Então, se o mundo muda, e hoje muda numa velocidade, talvez os 3 anos do Paulo, se você tem que se reinventar um pouco a cada ano, a gente tem que fazer essas transformações, né? Não dá também para você ficar apegado no... Você tem que olhar o seu quem somos de tempos em tempos. Isso eu te falei agora. Para mim, o foco era muito grande só em resgatar e modernizar essas tradições ancestrais. Aí a gente viu que as próprias marcas traziam no mix
essa coisa do impacto social e que pra gente ia ser muito importante também e pro consumidor final. Então não é só ao consumir o Nordeste, as marcas do Nordeste, eu vou estar valorizando o feito à mão. Não. Eu vou estar ajudando a empoderar comunidades de artesãs em cidades, né, que são mais vulneráveis ou que têm uma economia mais vulnerável. E os processos produtivos dessas marcas causam menos dano ao ambiente. Eles estão mostrando uma maneira, né, em que na moda, que é uma indústria tão poluente, a gente pode ser bastante mais inteligente e ser uma indústria, né, não tão cinza e mais verde. Isso foi fundamental. Em um ano, você já percebeu que você tinha isso e que na sua linguagem vai ser. Eu tenho certeza que daqui a 3 anos podem surgir outros Total. né, valores. Então, mas você tem que só se manter verdadeiro. Eu não poderia jamais acrescentar esses 2 pilares se isso não fosse uma verdade das marcas. A gente só fez isso ao conhecê-las e perceber que esses também eram valores que interessavam ao consumidor. Gente. É maravilhoso, né? Isso é sinal de inteligência, né? De sabedoria. A gente mudar ao longo do tempo, lapidar, aprimorar. O seu nem é ao longo do tempo, é ao longo dos segundos, mas tudo bem. Como que a Ju é nesse processo? Porque você namora a Ju, que tem uma marca, que é a Dona Santa. Que eu estou vestindo. Que ela está vestindo. Ela ficou com ciúme? Ju, desculpa, eu ia tocar no seu nome, obviamente. De vez em quando ela fala assim, você vai almoçar aí com seus queridinhos? Os queridinhos são as marcas. Eu acho que tem uma coisa de eu me empolgar com os trabalhos, né, e de ter uma amizade, mas é uma coisa, né, de irmãos ali, porque ela também valoriza. Tem muita marca, como a Dona Santa tem o Raízes, a gente termina se nutrindo muito. Então, por exemplo, ela hoje viu a Vivian Lazar, que é uma sergipana, que faz umas peças de crochê e tal, e as bolsas, ela se encantou com as bolsas, ela quer levar pra Dona Santa, né, pro projeto Raízes do Dona Santa. E tem marcas hoje em dia, porque eu não tenho nada a ver com Raízes, mas eu ajudei muito no comecinho. Tem marcas que eu vou visitar a Dona Santa, e que aí eu falo pra gerente do Raízes hoje, falo, Thay, me passa o contato dessa marca, porque eu quero dar no Nordeste. Então, tem esse intercâmbio hoje que facilitou muito. Mas no início eu falei assim, por que você vai fazer o Nordeste se tem um Raízes aqui? Então, a gente viveu isso um pouco no que era natural. Mas eu acho que é bom, porque daí eu trago outras coisas e ela traz... Então, tem esse... universo em que a gente se funde. E eu aprendi muito com a Dona Santa, observando, né? Todas as dificuldades do varejo. Eu me sinto preparada agora para entrar no varejo muito pela experiência que eu tenho com ela. Então, eu acho que assim, de espaços profissionais, não. Até porque, né, a Dona Santa faz parte do Nordeste também. Mas, às vezes, da empolgação com o trabalho dos outros e tal, ela tem, mas ela também é muito amiga de vários deles. Mas ela fala, seus filhinhos. Então, assim... Humano, né, gente? Quem ama tem ciúme. Não, porque poderia ser natural que ela quisesse, assim, ter você só pra ela lá junto no Raízes, entendeu? Nesse sentido que eu falei. Não sei se daria certo você trabalhando, tipo... Mas eu acho que Ju sabe que eu sou uma pessoa do mundo. Estou achando você bem evoluída, Ju. Ponto para você. Veja que, assim, o Nordeste não é uma coisa minha. Ele mas eu dependo desses filhinhos todos e dessas pessoas. É isso que me motiva. E aí é o meu lado jornalista. Eu não sei se eu queria ser só uma escritora. Eu gosto de contar histórias, mas eu gosto de contar a história dos outros. Nesse sentido, né? Eu podia ter decidido lançar uma marca própria ou alguma coisa, mas não. Eu gosto desse coletivo, eu gosto de ouvir, de trocar. Eu aprendo muito, tá? Tipo assim, eu aprendo. Eu não tenho dúvida. Eu, em 5 minutos lá, já aprendi um monte, mas até aprendi a comer cuscuz no dia a dia ali, porque eu só comia cuscuz no café da manhã. Eu vou muito aos estados. Cuscuz no café da manhã é só uma pausa. Como assim, cuscuz no café da manhã? A gente come cuscuz no café da manhã A todo gente dia. é quem? Bahia, Recife. Gente, você sempre nos surpreende. Come cuscuz, pra mim, cuscuz é comida do almoço. Não, mas é que vocês é o cuscuz paulista, que é aquele cuscuz que vem com ovo, com galinha. Por isso que ele chama cuscuz paulista. Já imagina você comendo galinha de manhã. Não, o cuscuz é o floco de milho. Também pode ser de tapioca. Tem gente que come ele doce, com leite de coco e tal. E, em geral, em Recife, se come com ovo e com salsicha. É a linguicinha fatiada de manhã cedo. É um prato de substância pro trabalhador. Né? Então, pra mim, era sempre no café da manhã. O da Irina, ela serve no café da manhã, e aí o que mais sai é o de ovo. E aí ela vai seguindo, o restaurante dela vai até 5 da tarde. Mas sempre com aquela refeição. Então, são jeitos diferentes, né, de você, seja na comida, seja nos hábitos, a quantidade também de novas expressões. Porque tudo bem, eu cresci na Bahia, sou baiana, minha família tá lá,
é onde eu passo muito tempo, mas existem semelhanças e diferenças. Tem muita coisa que nos une, o cuscuz nos une. Acho que quase todos os Sim. estados do Nordeste têm cuscuz. Mas o jeito de comer cuscuz, o complemento que você coloca, vai variando muito de estado para estado. Então, não só eu aprendo as coisas regionais, mas eu aprendo também sobre a coragem de empreender. Cada um deles tem histórias, né? A Mônica, que desistiu de uma carreira sólida na aeronáutica para lançar uma marca de uma, né, mulher preta, e para ela isso é muito importante. A Vivian Lazar, que é essa sergipana, que também largou 30 anos de funcionarismo público para começar a fazer os paninhos, como ela chama, que ela fazia aos 10 anos, então que sempre foi essa paixão. A Carol Burgo, da Prosa, que era diretora de arte da África, e aí também larga uma carreira publicitária, né? Ela ficou durante muito tempo com a marca, porque não dava ainda o sustento. Mas aí teve uma hora que ela falou assim, olha, mesmo que eu vá perder dinheiro, eu vou ter menos dinheiro, mas agora minha coisa é a moda. Então, também, as histórias de força empreendedora dessa turma me motiva e me faz, né? Não foi só eu que abri mão de algumas coisas. Gente, sabe o que eu tô adorando? A Dani não parou de falar do Nordeste. Aí ela, quando você acha que ela vai mudar de assunto, ela volta no Nordeste. Sabe o que é isso? Isso daí é o bichinho do empreendedorismo, gente. Aí depois as pessoas reclamam, Tati, mas você tava falando de assunto, de repente você pega e mostra o seu sapato. Porque isso permeia cada poro do nosso corpo. Porque é muita paixão. É muito amor. E eu acho lindo que se vê você transbordando isso, transbordando esse tesão pelo que você faz. Porque o Nordeste é um projeto que tá lindo. Dani, sim, obrigada. Não, obrigada não, porque eu vou fazer uma última pergunta. 5 curiosidades sobre você. Ai, meu Deus do céu. Não vale falar do Nordeste. Eu sou tímida. Eu aprendi nos anos todos de Vogue a disfarçar minha timidez. Uma tacinha de vinho sempre ajuda. Eu gosto de falar, né? As pessoas confundem. Eu gosto de gente, mas eu sou tímida. Quando eu chego, agora que eu tô indo lá pro Nordeste, mas pro Iguatemi, tem que ver, e eu sei que hoje vai ir muita gente, ter que falar com pessoas que eu não conheço. Todo mundo acha que eu tiro de letra, porque eu abordo, mas me deixa cansada. Não é uma coisa... eu aprendi natural a ser pra assim, você. mas não é uma coisa natural. Eu sempre fui a pessoa na minha família que era considerada que detestava moda, que não se interessava. Minha irmã sempre foi, anos 80, a que usou polaina e tal. Eu sempre fui uma pessoa muito básica. Mas eu lembro que uma vez a Patrícia Carta, que foi a pessoa que me contratou, que fez o turn pra moda. E aí, discutindo com ela, ela falou assim, mas você não pensa todo dia como você se veste? Eu penso. Então você faz moda. Só que muita gente acha que porque você gosta disso, eu sempre sonhei e que sempre tive. Não. Eu estudei antropologia, eu tinha outras ambições, assim. E hoje em dia eu gosto muito. A minha irmã, que era super vaidosa e tal, hoje em dia me pergunta a dica, é uma pessoa que não Como ela chama, Dani? Gabriela. Aí, Então, Gabriela, tá vendo? A gente não pode julgar as pessoas só porque... eu virei a pessoa da moda na família, então assim, né, as coisas... Mas isso, até a adolescência, ela era a fashionzinha. A moda entrou na minha vida muito tarde, né, assim. Mas eu acho que a moda faz a gente ter um autocuidado. Ela te dá um prazer, assim, quando você veste, põe seu humor. Então, assim, pra mim foi uma bênção isso ter acontecido na minha vida. Não deveria, mas eu vou te ajudar. Se fez antropologia, pode valer como um. Como Tá bom, sozinha. eu já fui. Eu acordo todo dia às 3 horas da manhã. Crê em Deus Pai, Jesus amado. Se tá tudo bem, eu consigo voltar a dormir. Se não tá tudo bem, eu tô com uma preocupação, vem todas as preocupações, tum, 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 tum. E aí eu aprendi a fazer uma coisa que às vezes eu acordo mesmo, não adianta. Aí eu acordo, escrevo tudo que estava me preocupando e qual é a solução que eu tô achando, aí eu consigo voltar a dormir. Aí eu durmo e falei, nossa, tava me tirando o sono essas 3 horas da manhã. Era assim, não respondi para o Jeff do parabéns que eu dei para ele. Mas assim, são coisas. Então eu tenho eu sou muito ansiosa. A minha ansiedade, então, era isso, mas ela se manifesta nesse pavor das 3 horas da manhã. E às vezes eu tenho que tomar um remédio. Mas você dorme que horas, Dani, pra você conseguir acordar às 3 da manhã? Conseguir não, né? Porque... 10, 11. Eu durmo cedo. Não. Não, mas assim, veja bem, eu acordo às 3 da manhã e eu volto a dormir. Normalmente eu acordo 6 e pouco. O Nordeste as pessoas acordam muito cedo. Porque o sol, ele nasce muito mais. Então, assim, eu falo com a minha equipe, 6h40, 6h50, todo mundo já tá de pé. Mas essa das 3 é um sintoma clássico da minha... Eu não roo unha e tal, mas eu acordo às 3 horas da manhã com a ansiedade bombando. Tomo uns remedinhos, mas não adianta muito, não.
Eu sou uma pessoa absolutamente, apesar de valorizar todas as coisas de rede analógica. A minha agenda, eu tenho uma Google Agenda como todo mundo, mas se perder a minha agenda de papel, eu fico louca. Eu ando com Gostei bloquinhos. dessa curiosidade. Tá na tua bolsa, bloquinhos? Agora não. Não tá, mas tá na minha, porque eu vou pro shopping. Mas eu tenho, Maria Helena Pessoa de Queiroz, eu tenho uma agenda dela todo ano, porque assim, quer me dar um bom presente, me dê uma agenda de fim de ano. Eu faço um to-do list dentro da agenda. Então, assim, eu ainda preciso, e não me dê um Kindle, assim, para ler livro e para anotar os meus compromissos, eu preciso de uma clareza Visual. visual. O resto tudo, vejo Tátil, filme... né? Não é nem visual, né? Tátil. Vejo filme no celular, né? Vivo nas redes sociais e tal. Então, eu não sou aquela pessoa que não tem Instagram, não. Vivo disso, amo todas as questões. Mas na minha organização e para ler um livro, eu preciso do papel. Então você é uma pessoa que você vai adorar ganhar, por exemplo, esse relógio para você levar nas suas próximas cenas. Eu tenho um reloginho digital desse, sabia? Vou te dar esse presente. Eu ia te dar um sapato, mas já que você falou que você é muito analógica, Dani, aí no lugar do sapato vai dar. E é uma coisa difícil de achar hoje em dia. Não, Devolve, fácil. porque essa aqui é do meu figurino. Não posso querer vermelho e ficar lindo. Obrigada. Que prazer. De nada, foi um prazer. Nem senti o tempo passar. É isso mesmo? Não é que tá parado, que ele é só Que cenográfico. susto. Deve ser bem mais tarde que isso. Pode ficar assustada, porque é bem mais tarde que isso. Ele tá aqui só pra cenografia. Foi um prazer. Dani, obrigada. Te dá um Nada. beijo. Nossa, tá mexendo. Sabe que você vai embora? Tá bem mais tarde que isso.